Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de gratidão, alegria, satisfação para cada um de nós em comemorarmos, o nascimento de Jesus Cristo, Embora muitos queiram apagar esse feito, mas dos nossos corações jamais será apagado, Certa vez alguém disse que você já foi numa festa de aniversário, para chegando lá você não vê o aniversariante? A pessoa respondeu, não, nunca fui. Você já foi numa festa de casamento, para chegando lá você não vê o noivo e a noiva? A pessoa respondeu, não. Meus amados irmãos, o principal homenageado do Natal é Jesus Cristo. Mesmo muitos querendo apagar, mesmo muitos querendo mostrar um Papai Noel, renomado pela Coca-Cola, mas o principal autor, aquele que nós comemoramos, é Jesus Cristo, e mais ninguém. Assim diz a palavra de Jesus Cristo, tendo em vós, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, que nós possamos estar comemorando o Natal, que nós possamos estar relembrando o nascimento de Jesus Cristo e sabendo, colocando em nosso coração o grande sacrifício, meus amados, que Ele fez por cada um de nós. Ele desceu do céu, habitou conosco, se fez carne e veio com uma missão específica, dar a vida por todos os seus eleitos, que nós possamos estar dando honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no seu capítulo 1, vamos fazer a leitura alternada do verso 46 ao 56, eu convido o presbítero Elânio para que ele possa estar alternando comigo, junto com a igreja. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no seu capítulo 1, versículos do 46 ao 56. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículos do 46 ao 56. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de se lembrar da sua misericórdia. A favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Que Deus assim, meus amados irmãos, aplique sua palavra aos nossos corações. Nesse momento, ainda de pé, eu quero convidar o pastor que junto com a igreja possamos entoar o hino 234 no cenário, um pequeno a repousar. Graças a Deus, irmãos. Quem é o pequeno a repousar
lá nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria. É esse Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Porque tão pobre for então a sua estrebaria, é quem ao pobre pecador o verbo a paz traria. É esse Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Trazei a Ele o coração, prostrai-vos reverentes aos pés do Rei que a salvação nos trouxe eternamente. É esse Jesus, o Rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Amém. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar a nossa irmã Judite que nos eleva a Deus em oração, uma oração de adoração. Grande e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença, que somos aqui adorar, na beleza da tua santidade, Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos, Senhor, que tu estás acima do trono, Pai, tu és o único Deus, que estás, Senhor, acima dos querubins, Pai. Todos dão glória, 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 aleluia ao teu nome. A Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, humildemente, pedindo que tu venha, Senhor, nos abençoar. Te pedimos, Senhor Jesus, cada dia que nós venhamos, Senhor, te adorar porque tu és o Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E todo ser que respira, louva ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua vida, pela vida do teu filho amado, que nasceu para que nós venhamos, Senhor, plenamente te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado por tudo, obrigado por teu santo e eterno amor. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Os amados podem sentar. Quero convidar os amados mais uma vez a estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, dessa feita, segundo Mateus, no seu capítulo 1. Acompanhe a leitura do versículo 18 ao 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, do 18 ao 21. Trata-se de confissão. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. A única maneira, meus amados irmãos, nós temos de chegar a Deus é através de Jesus Cristo, pedindo perdão, nos reconciliando com Deus. É por isso, meus amados irmãos, que sendo justos, todos os dias nós vamos pedir perdão a Deus, reconhecer que erramos diariamente por omissão, por pensamentos,
por palavras, né? Muitas vezes nós dizemos o que não devia dizer, assim como o apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse sim, esse faço. Essa é a natureza humana, meus queridos. Assim sou eu e é cada um de vocês. Que nós possamos estar reconhecendo que somos pecadores e que nós possamos ter a certeza de que, apesar de ser pecadores, nós temos um advogado junto ao nosso Pai, cujo nome é Jesus Cristo, o justo. Quem puder ficar de joelhos, fique de joelho, reconhecendo que é um miserável pecador, pedindo perdão, para que assim nós possamos, purificados, perdoados, possamos dar continuidade a esse culto de louvor e adoração a nosso Deus. Quem puder ficar de joelho, fique. Após alguns instantes, eu quero convidar a nossa irmã Rosiane, que ela possa estar fazendo essa oração, agradecendo ao nosso Deus por esse favor imerecido em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante do Senhor para te agradecer, ó Deus, pela nossa salvação. Reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, ó Deus. Temos uma natureza pecaminosa, ó Deus. Pecamos por palavras, por ações, ó Deus, por pensamentos. Que o Senhor, nesse momento, ó Pai, possa estar sondando os nossos corações, ó Pai. Aquele pecado que estiver em oculto, ó Deus, do mais íntimo, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, estar habitando em nós, ó Pai, para que nós venhamos estar reconhecendo, ó Deus, e confessando diante de Ti, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, e pedindo, ó Deus, humildemente ao Senhor, ó Pai, que Te compadeça, ó Deus, das nossas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a andar conforme a Tua palavra, que nós venhamos, ó Deus, a abandonar aquilo que não Te agrada, ó Pai, para que dessa forma, Senhor, nós venhamos, ó Pai, viver conforme a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, peço ao Senhor que nesse momento, ó Deus, esteja ouvindo a oração de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que aqui estão. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um tem colocado diante do Senhor. Clama ao Senhor para que o Senhor venha estar usando de misericórdia para com as nossas vidas, ó Pai. E desde já, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo alto preço, ó Pai, que foi pago naquela cruz, ó Deus, pelas nossas vidas. E é por causa disso, ó Deus, que nós estamos aqui, ó Pai. E somos gratos a Ti por isso, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela nossa salvação, ó Deus, o maior presente, a maior prova de amor que o Senhor deu para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigada por tudo, desde já eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão presbítero Eliseu para que, junto com a igreja, entoe um cântico congregacional. Graças e paz, queridos. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser maior amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Vamos cantar isso. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e Ele me escutou.
as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer? Já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter e entregar a própria vida sem temer? Já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimentos oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo. Amém. Vamos dar continuidade à nossa leitura dessa feita no livro de Naum, capítulo 1. Quero convidar o presbítero Elânio para que ele possa alternar comigo junto com a igreja. Naum, capítulo 1. Apenas 15 versículos. Naum, capítulo 1, que tem por narrativa a ira e a misericórdia de Deus. Todos encontraram? Amém. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma por vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar.
e mingua todos os rios. Desfalece em Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cora se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anunciam a paz. Celebrai as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém? Que Deus assim possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. No momento de louvor, quero convidar ao PH para estar entoando o primeiro cântico. Quero convidar os amados a ficar de pé. Vamos cantar juntos. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem, refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Amém? Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus,
sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, que haja luz, ó Senhor. Amém. Podem sentar. Amém. Que a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue brilhando sempre em nossos corações. Nesse segundo canto, eu quero convidar as filhas do rei. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, durante o cântico, possa estar ofertando. A nossa igreja, meus amados irmãos, como todas as igrejas, elas são mantidas por dízimos e ofertas, né? É uma casa onde não tem nenhuma contribuição governamental para a obra de Deus. Nós mantemos com os nossos dízimos e nossas ofertas. Depende de cada um de nós. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Lá em Mateus 2:11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro,
igreja pode sentar. Quero convidar nesse momento o diácono João Victor para que ele possa vir aqui orar. E uma vez consagrados todos esses dízimos e ofertas, com certeza só será usado na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar o nosso irmão Júnior para que ele possa estar de pé e ore, intercedendo junto ao nosso Deus pela vida e ministério e família do nosso pastor, pelo grupo de louvor e pelo um avivamento na igreja de Cristo aqui na terra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, Pai. Senhor, que o Teu santo nome venha a ser glorificado, Pai, aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Abençoa, Pai, cada um, o Pai, que se dispôs, Senhor, a deixar a comodidade, Senhor, dos seus lares, Senhor, para vir, ó Pai, prestar um culto racional a Ti, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida e ministério do pastor Alisson, ó Deus, assim como também a sua família, ó Deus. Senhor, que haja um despertar, ó Pai, na Tua igreja, Senhor. Toca, ó Pai, no coração de cada um, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, estar se sentir a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que venham, ó Pai, continuar, ó Pai, nessa caminhada, ó Pai, que não é fácil, ó Deus, mas temos a certeza, ó Pai, que o Senhor está ao nosso lado, ó Deus. Amém. Senhor, que o Teu reino, ó Pai, o Teu evangelho, Senhor, venha crescer, ó Pai, todos os povos, nações, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar, ó Pai, estar derramando bênção na Tua igreja, Senhor, e usando, ó Pai, da Tua grande misericórdia e bondade para com ela, ó Deus. Senhor, assim que nós Te oramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar a nossa irmã Lidiane, que ela possa ficar de pé, orar, intercedendo pela vida desses pequeninos, que Deus continue usando a cada um deles, que o nosso Deus possa estar motivando seus pais, não só a trazer para a igreja, mas que a igreja seja só uma extensão do evangelho que eles já escutam dentro do seu lar. E orando também pela professora deles nessa noite, que é a irmã Maíra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por estar na Tua presença. Abençoa, Senhor, esses pequeninos, ó Pai, que eles possam vir a ouvir a Tua palavra, que eles possam vir a compreender, Senhor, o que a irmã Maíra vem a ensinar, ó Deus, e que eles possam vir a transmitir para outras crianças, ó Deus, para que elas possam também aprender a Tua palavra, que elas possam, Senhor, se alegrar, Senhor, e Te louvar e Te engrandecer, Senhor Jesus. Te peço, Senhor, que esteja dando saúde a essas crianças, que esteja capacitando, Senhor, elas, ó Deus, que ela não venha a se desviar do caminho do Senhor, ó Deus, quando elas crescer. Sabemos, ó Deus, o quanto está difícil, Senhor, estar nos Teus caminhos, mas sabemos, ó Deus, que elas são escolhidas por Ti, ó Deus, que o Senhor esteja usando elas da melhor forma, ó Deus. Usa também nós pais, para que nós possamos estar falando a Tua palavra para eles, ó Deus, para que nós possamos estar trazendo nossos filhos para a igreja, Senhor, para que eles possam aprender desde pequenininhos Te adorar, Te engrandecer, Senhor. É o único caminho para a nossa salvação, ó Deus. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, essas crianças. Livra elas de todo mal, Senhor, na escola, ser na rua, Senhor Jesus. Dá livramento, Senhor. Abençoa também, Senhor, aquelas crianças que estão nas ruas, Senhor, essa hora,
que ainda não se alimentaram, Senhor Jesus, não tem uma roupa, não tem um calçado, Senhor Jesus. Tem misericórdia, Senhor, dessas crianças, Senhor. Vai de encontro, Senhor Jesus. Vai de encontro também àquelas que estão nos hospitais, ó Deus, desenganadas, Senhor Jesus, pelos médicos. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor está no controle de todas as coisas. Que para Ti, Senhor, tudo é possível, ó Deus. Quando muitos pensam que nada é possível, o Senhor muda, o Senhor renova, o Senhor restaura. E nós cremos, ó Deus, no Teu poder, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Eu Te agradeço por esta oportunidade de conversar contigo nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. A irmã agora me fez lembrar na oração que Deus é o Deus do impossível. Certa vez, o presbítero André, quando viajava levando pessoas ao Recife, ele levando algumas pessoas para o IMIP, ao chegar lá, alguém o convidou para entrar naquele hospital e orar por uma mulher que estava aparentemente nos seus últimos dias. A mulher estava com AIDS e estava tão magra que não estava mais pegando a agulha, não estava pegando nela mais não. Ele entrou, ao começar a orar, pregou Jesus Cristo para ela, perguntou se ela estava arrependida do que tinha feito. Ela disse que sim. Perguntou se ela queria entregar a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela disse que sim. A partir daí ele começou a orar. Quando ele se deu por conta, muitas pessoas estavam de mão dada orando nesse círculo de oração. Orou, saiu do hospital. Dias depois, a pessoa que o convidou para orar, encontrou ele e disse assim: André, olha aquela pessoa que tu orasse por ela. Ele disse: morreu. Ela disse não, ela está bem. Ela, a partir daquela oração, a cada dia ela começou a ganhar mais de 1,5 kg e recebeu altas. Então Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê. Que Deus possa edificar essa certeza em nossos corações. A palavra está com o pastor. Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir suas Bíblias no texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A gente não poderia deixar de pregar sobre outro assunto, ou não deixar de pregar sobre esse assunto, né? Visto que nós temos uma grande oportunidade de anunciar o nascimento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E o texto, no capítulo 1 de João, no versículo 14, o texto nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, nós glorificamos, ó Deus, o Teu nome, continuamos, na verdade, Deus, exaltando o Teu nome, Senhor, e agora muito mais, Senhor, porque o Senhor, no abrir da Tua própria palavra, Senhor, escrita e registrada, nós queremos agora, Senhor, a partir dela, anunciar, meu Deus, proclamar, meu Pai, a pessoa do Teu Filho. Então nos ajuda, Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, de todos nós, e nos edifica, como já foi pedido, Senhor, em nossas orações. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas por que Jesus veio a esse mundo? Por que Jesus precisou nascer? Por que Deus precisou vir a esse mundo e até mesmo, indo além dessa pergunta, por que Jesus precisou morrer naquela cruz? Se você olha para o Evangelho de João, você vai entender perfeitamente. Já nessas primeiras linhas do seu Evangelho, você vai entender quem é Jesus, onde é que ele estava e a sua missão também. Você olha para o versículo 1, você vai entender onde é que ele estava, quem ele é e o tipo e que qualidade o nosso Senhor Jesus Cristo ele recebe já ali junto do seu Pai. No versículo 1 o texto vai nos dizer que ele estava no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, veja, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nesses primeiros versículos, você sabe quem é Jesus, ele é Deus. Ele estava com o seu Pai. E foi ele, através dele, que todas as coisas vieram a ser feitas. Você observa que
a expressão aqui. João vai iniciar o seu livro com o mesmo demarcador de tempo que o autor Moisés inicia em Moisés, no princípio. Aqui, veja como nas palavras de F.F. Bruce, eu cito, e ele vai dizer o seguinte, que não é por acaso que o evangelista inicia com a frase, ou com a mesma palavra que encontramos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, inicia o início da história humana na criação. E aqui inicia a história humana através da redenção, ou da salvação que está em Jesus Cristo. Observe que nas duas ocasiões, nas duas obras, criação e redenção, criação e salvação, a palavra de Deus está em ação. Observe que em Gênesis a palavra ecoa-se. Deus, melhor dizendo, diz, haja, então ouve. E aqui, queridos, a palavra, ou o próprio Deus, o Filho de Deus, a palavra se encarna. Observe, Jesus, então, a partir desse momento, a partir de sua encarnação e para sempre, é o lugar do nosso encontro com Deus. Deus não se esconde e nunca se escondeu, como as pessoas dentro do deísmo vai dizer que Ele está lá, tão distante, além de nós. Ele também não se enclausurou dentro de um templo, como no Antigo Testamento você vai ver, após ser criado ou construído o templo de Salomão, Ele encheu aquele lugar com a sua glória. Mas agora, queridos, no presente e para sempre, a partir de então, nós estamos encontrando o sentido, o real sentido da nossa celebração no Natal. É a ideia de que lá no Emanuel, como o anjo anunciou, Deus veio para estar conosco, Deus entrou na história para estar com as suas criaturas, com os seus filhos. E é disso que resulta então nossa alegria, é disso que resulta então nosso louvor, em saber que Cristo veio a esse mundo para nos dar vida. Cristo veio a esse mundo para nos livrar dos nossos pecados. Eu vou apresentar um pouco mais sobre isso. O nosso tema, então, dessa noite é os benefícios do nascimento de Cristo. Você observa no versículo 14, e o primeiro benefício do nascimento de Cristo é, versículo 14, a parte inicial, é saber que Cristo veio estabelecer morada entre nós. Veja o versículo 14, a primeira parte do versículo nos diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, aqui está então a primeira resposta àquela que nós fizemos. Por que Cristo precisou vir a esse mundo? Veja, essa frase aqui, dentro de um comentarista, o comentarista vai dizer que essa frase então expressa um princípio daquele que é eterno, mas agora que foi conformado ao tempo. Aquele que jamais foi criado, ele assume agora a nossa humanidade. Aquele que era infinito, ele tornou-se finito. Isso é até difícil de nossa mente compreender, queridos. E até tão difícil de nós explorarmos plenamente ou vermos essa profundidade dessa verdade aqui. No Antigo Testamento, queridos, dentro dessa progressão da revelação, Cristo via e aparecia diante de algumas manifestações. É o chamado teofanias. Mais à frente, Cristo, ou Deus, vai usar os profetas para trazer alguns sonhos, algumas revelações para ele, para trazer uma palavra de Deus para aquele seu povo. Mas agora é diferente, queridos. Agora não é uma aparição temporária, agora não é uma manifestação de Deus, mas agora é algo permanente. Cristo se encarnou, Deus assumiu a forma da sua humanidade, da criação, ele se fez carne. Observe que é interessante quando João não diz que ele se fez homem, mas ele se fez carne. Havia uma heresia corrente ali no primeiro século, que é a heresia dos gnósticos, que dizia que a matéria era má. Mas observe que nas palavras de João vai dizer que ele se fez carne. Na realidade, João estava aqui contrariando aqueles que tinham essas tendências gnósticas. Os gnósticos recusavam-se a aceitar que a divindade pudesse assumir corporeamente a matéria, uma vez que para eles essa matéria era má. Então João declara que Deus sim se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João aqui está dizendo, olha, aquele verbo, lembra da palavra, aquele que só era então, agia então de forma às vezes esporádica, temporária, assumindo a forma, mas agora ele, de lá do princípio, mas agora, queridos, ele assumiu a carne, ele assumiu
um corpo, ele se encarnou, ele nasceu. É claro que ele não vai falar aqui do nascimento, é claro que você pode olhar para Mateus capítulo 1, você pode olhar para Lucas, e ali sim você vai encontrar o nascimento, de onde ele vem, quem é a sua mãe, quem é o seu pai. João não está interessado em falar sobre o pai, sobre a humanidade, mas ele está interessado em falar sobre a divindade do Filho de Deus. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, o verbo aqui, eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, esvaziou-se de sua glória, desceu até nós e vestiu pele humana. Que maravilha, irmãos! A carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus aqui na terra. Não é mais nos templos, não é mais ou somente especificamente naquelas manifestações temporárias, mas agora é permanente. Hoje nós podemos se encontrar em Jesus, a pessoa, a encarnação, a expressão exata do ser de Deus, como o autor aos Hebreus vai nos dizer. Matthew Henry vai nos dizer o seguinte, que Cristo habitou entre nós, e aqui nesse mundo inferior, tendo assumido a natureza de homem, ele colocou-se no lugar e a condição de outros homens. O verbo poderia ter feito carne e habitado entre os anjos, mas tendo tomado um corpo do mesmo modo que nós, nele ele veio, habitou no mesmo mundo que nós, ele habitou entre nós, vermes da terra, nós de quem ele não precisava, nós que éramos corruptos, depravados e revoltados contra Deus. Como aplicar esse ponto, então? A gente não pode, então, deixar de ver essa bondade de Deus, essa maravilha para conosco, pelo fato de ter ele enviado o seu Filho amado para esse mundo. E aqui nós vamos ver, então, essa revelação, a expressão exata do Filho, do ser de Deus. A vinda de Cristo, queridos, mudou a humanidade. Jesus veio para fazer morada e trazer a morada dele para o meio de nós. Ele chamaria não por acaso de Emanuel, porque ele sim veio para estar para sempre conosco. Deus, aquele que era transcendente, agora passa a ser um Deus imanente, tão próximo de nós, queridos. O Deus que habitava lá no céu e ainda habita, agora veio para trazer essa habitação para junto de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os benefícios, então, do nascimento de Cristo? O primeiro benefício é que ele veio trazer, então, a sua morada para junto de nós, para habitar conosco. Mas, em segundo lugar, Cristo veio para trazer salvação para os homens. Veja o versículo 14, a continuação do versículo, e diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você só vai entender isso aqui quando você vai ler Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2. O texto vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, o texto diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas veja, queridos, por que Cristo veio a esse mundo? Foi para trazer salvação. Você observa também o texto de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja o capítulo 6, versículo 23, do mesmo livro de Romanos, o autor Paulo vai nos dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Volte um pouco mais no livro de Romanos, no capítulo 3, quando na conclusão do apóstolo, ele vai nos dizer assim, versículo 10, como está escrito: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí segue toda essa descrição desse homem caído, morto em seus delitos e pecados. E como eu disse no versículo, João vai nos dizer que ele habitou entre nós, se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja que interessante, queridos. É interessante porque, como eu disse para você, João está interessado em afirmar
quem é Ele e qual é a sua missão. Em João 3, capítulo 3, versículo 16, o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, fez com que seu Filho nascesse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a missão do Filho está aqui, queridos, vendo a condição da humanidade, vendo a condição de todos os homens mortos em seus delitos. Não havia aqueles que buscassem a Deus de forma verdadeira. Foi o que ele fez, ele interviu na história do homem. A missão de Cristo é salvar o perdido, como ele disse lá para Zaqueu. O Filho veio para buscar e salvar os que se haviam se perdido. E Cristo, então, quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que foi lido aqui, Jesus recebeu o nome de Jesus não por acaso também, como muitos pais algumas vezes fazem, ou escolhendo, dando preferência por alguns nomes, mas o nome de Jesus foi dado de forma convicta. Ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. E o texto vai nos dizer então de João, versículo 14, ele veio cheio de graça. O autor Hernandes Lopes vai dizer o seguinte, que esses dois grandes conceitos aqui, graça e verdade, eles não podem se ver separados, porque em Cristo eles são plenamente harmônicos. Graça é um dom completamente merecido. Algum irmão que jamais poderia ter alcançado, não poderia ter alcançado pelos seus próprios esforços. O fato é que Jesus, de ter vindo a esse mundo para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, está além de qualquer merecimento humano. Isso é graça, queridos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o autor Paulo vai nos dizer o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A perfeição divina está em Jesus. Ele veio cheio de favor, ele veio cheio de graça para nos dar, irmãos. Que bênção é saber que Jesus veio para manifestar graça, favor, que nós não merecemos. Paulo escreveu para Tito, quando escreveu no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a sua vinda, queridos, ele trouxe salvação, porque toda a humanidade estava perdida, toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados, toda a humanidade estava em trevas, e o autor aqui nos diz que ele fez resplandecer a sua luz. A luz de Cristo brilhou para que a gente pudesse ver, queridos, o caminho de volta. E o próprio livro vai dizer no capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para o Pai se não for por Ele. Essa é a luz, queridos, que veio para trazer então graça abundante. O Verbo se encarnou, queridos, e mesmo durante um período de humilhação, o brilho da graça, da majestade, da verdade divina podia ser contemplado através de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Graça e verdade estavam de mãos dadas, queridos, para nos apresentar a salvação que estava no Filho de Deus. O mesmo livro, no capítulo 8, versículo 32, o apóstolo João vai nos dizer assim: conheçam a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Como aplicar esse ponto, queridos? Veja que as suas mensagens, a mensagem de Cristo sobre o reino de Deus, estão cheias de favor, cheias de graça. A intenção é alcançar os pecadores. E ainda hoje essas mensagens têm sido carregadas de graça e de verdade, e vai chegar aos corações dos pecadores. Ainda hoje as pessoas têm se lançado aos pés de Jesus, queridos. Há mais de 2000 anos essa mensagem tem permeado graça e verdade. Isso nos mostra, irmãos, que não há outro caminho, não há outro lugar onde podemos encontrar salvação. E não há outra pessoa, queridos, como disse o próprio Pedro no capítulo 4 lá de Atos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus, somente Jesus. Ele sim, cheio de graça e plenamente cheio de graça e de verdade. Nesse período do Natal, nós devemos reacender essa esperança de que Cristo Jesus veio trazer salvação àqueles que estavam perdidos, àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. É reacender, queridos, a certeza de que somos salvos pela graça, como disse Paulo no capítulo 2 também de Efésios: pela graça somos salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Quais são os benefícios, queridos, que o nascimento de Cristo nos trouxe? Em primeiro lugar, ele veio trazer aquela morada lá celestial, lá transcendente, ele veio trazer para junto de nós. Mas em segundo lugar, ele veio manifestar a sua glória, a sua graça e a verdade. Mas em terceiro e último lugar, Cristo veio revelar também a sua glória. Quando você observa aqui, queridos, no capítulo mais à frente de João, ele está conversando com Filipe e com Natanael. Natanael está para ser convertido. Mas observa aqui no capítulo 1, no versículo 50 em diante, eu vou ler do versículo 43 até o 51. Observa o que Jesus diz ali para 2 dos seus discípulos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso aqui, queridos, ele ia fazer com que a glória dele viesse a ser vista. E João aqui está falando de uma expressão, de algo que ele viu dentro de um decorrer de um ministério de Jesus de 3 anos. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Observa a construção aqui. Ele não está falando de uma primeira pessoa, do singular, mas ele está falando de uma primeira pessoa, assim, do plural. É todos aqui que estiveram em contato com Jesus viram a sua glória. Vimos a sua glória. Todos os discípulos viram a glória de Deus na pessoa de Jesus. Ao contrário do que acontecia no Antigo Testamento, que era privilégio de uma pessoa só, de um ou de uma família. Aqui João está dizendo: vimos, todos nós vimos a glória, tivemos experiência e vimos a glória de Deus. Aqui muitos estão vendo, muitos tiveram contato com a glória dele. Todos os discípulos foram testemunhas oculares da sua glória. Ele disse para Natanael: você vai ver, olha, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. F.F. Bruce, queridos, vai dizer que a glória que brilhou no tabernáculo e no templo, coberta pela nuvem misteriosa, não passou de um lampejo da glória excelente que passou a brilhar agora no Filho encarnado. Porque, como diz o autor aos Hebreus, Cristo é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. A glória que era escondida no tabernáculo, agora é vista por todos os homens. Irmãos, esse evangelho foi escrito aproximadamente 50 anos depois da morte de Cristo. E João olha agora para trás, ele consegue ver que no decorrer da história desse verbo encarnado, e em especial no ponto culminante da história, que foi no sacrifício naquela cruz, ele consegue ver que todos os passos, em todos os seus passos, Cristo revelou a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio sobre as coisas criadas, sobre os demônios, como a gente já viu aqui, queridos, como está escrito no credo de Nicéia. Observe, é nas palavras daqueles homens, desses pastores. Eles disseram assim: que crê no Filho, que crê no Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus
foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressurgiu, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita de Deus Pai, e de novo há de vir com glória para julgar vivos e mortos, e seu reino não terá fim. Meus queridos irmãos, que maravilha essa encarnação do Filho de Deus. A sua vinda nos trouxe o poder de sermos feitos filhos de Deus. E que benefício isso tem para cada um de nós, queridos. Hoje nós podemos entrar no lugar que poucos antes poderiam entrar. Podemos entrar no tabernáculo de Deus. Podemos adentrar a presença do próprio Deus. E isso através de Jesus. Podemos ver a glória de Deus. Isso na pessoa do Filho de Deus. Vemos a manifestação da glória quando Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Vemos a sua glória quando Ele participou da natureza, da nossa natureza, para destruir as forças do mal. Quando Ele andou em nossas trevas, para que pudéssemos participar da sua luz. Quando Ele experimentou da nossa fraqueza, para que pudéssemos participar da sua vida permanentemente. Tudo isso é revelado a todo aquele que nele crê. Só precisamos crer, queridos, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos que Jesus Cristo Ele veio ao mundo, cremos que Jesus Cristo se encarnou e assumiu a forma humana, cremos que Jesus Cristo é cheio de graça e de verdade. Hoje, queridos, nesse culto de Natal, nós podemos também estar cientes de que a presença da glória de Jesus é conosco. Presença essa que é revelada desde a sua primeira vinda, na sua encarnação. E nós podemos aguardar, esperançosos, queridos, pela sua vinda, a sua segunda vinda, onde todos nós e todo o joelho se dobrará, onde toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. A vinda do Filho do Homem, com grande poder e grande glória, Ele está para se revelar no céu. E que assim, meus queridos, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Obrigado, irmão. (231) do nosso cenário, o primeiro Natal. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite um frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fogo. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, Natal, Natal,
presbítero André possa orar, agradecendo a Deus, em seguida interpretarei a bênção. Senhor Deus e Pai, Pai de toda misericórdia, estamos gratos a Ti por este culto, que Tu, ó Deus, venha receber o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um ano, agradecer por estes momentos aqui, onde relembramos, ó Pai, uma mensagem que tocou aos nossos corações sobre o nascimento do Teu Filho Jesus, aquele que veio para salvar o pecador. Nós não merecemos, mas Tu, ó Deus, tem misericórdia de nós. E há 2000 anos atrás é como se fosse hoje. E assim, ó Deus, que cada um de nós estejamos prontos para qualquer hora, a qualquer momento, Jesus está voltando. Nós cremos na Tua palavra, que um dia Ele há de vir. E se Ele não há de vir ainda, ó Deus, assim que Tu, ó Deus, preparar a nossa ida, que nós estejamos firmes e fortes na fé em Cristo Jesus. Sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Despede agora, ó Pai, leva em paz para os nossos lares. Dá uma semana abençoada, ó Pai, debaixo da Tua graça. E é em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repousa sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Por favor, nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Nenhum visitante, todos de casa já. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem mais algum irmão? Nós queremos avisar os irmãos também do momento de culto, de oração. Essa semana nós teremos, na última semana do ano, dia 26, ao PH, conduzindo o momento de oração. Na quinta-feira, doutrina, escola dominical, próximo domingo às 9h30, também especial para a gente, vai ser a nossa última escola dominical do ano. As irmãs, toda a igreja está preparando então o almoço para vocês e pedir para os irmãos que possam também trazer sua contribuição. Eu digo, preparando um pratinho bem elaborado, para a gente estar colocando ali em nossa mesinha e poder servir a todos os irmãos, tá bom, irmãos? Próximo domingo, às 9h30, última escola dominical do ano. Então, esperamos todas as famílias para estar aqui conosco, dia 31, próximo domingo. E também o culto do dia 31, à noite, não será às 18 horas, e sim às 22 horas da noite, tá bom? Então, às 22 horas do próximo domingo, não às 18, às 22 até às 0 horas, estaremos aqui para agradecer a Deus por mais um ano que se passou, dando posse também às novas diretorias e nos apresentando também, assim como à disposição de Deus, para que Ele possa nos servir, ou se servir de nós e nos abençoar em mais um ano, tá bom, irmãos? Isso, nós queremos agradecer a todas as doações dos irmãos que puderam fazer, foi a Salistel ou foi a SAF? A SAF, A SAF foi quem recolheu aqueles produtos de higiene pessoal, e ontem estivemos indo ao Desafio Jovem entregar, participamos de uma devocional, de um momento de adoração e louvor ao nome do Senhor, e entregamos ao final aos jovens e os homens, que estão ali em tratamento. Então agradecemos às irmãs e irmãos que puderam contribuir. Mais vezes o pastor Miguel pôde pedir, e pediu oração por aquele lugar, pela manutenção, e também nos apresentou alguns dias de possibilidade para a gente estar visitando também aquele local. Então os irmãos possam se preparar, colocar na agenda, a visita ao Desafio Jovem no próximo ano também, tá bom? Agradecer também aos adolescentes e jovens que estiveram em nossa confraternização na última sexta-feira, foi uma bênção, e vamos também reforçar esse serviço para o ano que vem também, para a gente estar mais juntos,
mais confraternização, agradecer a nossa irmã Rosiane, que trouxe uma contribuição maravilhosa, o irmão Guilherme, os jovens estiveram ativos, elaborando toda a programação, foi uma bênção de Deus mesmo, foi muito bom. Mais algum aviso, irmãos? Não? Vamos até a porta para saudar os irmãos e nós vamos conduzir ao cafezinho aqui do lado.